Fala galera, o Wellington aqui no canal Ruptura. Vamos falar sobre a decisão que colocou o Jair Bolsonaro na cadeia, na cela da Superintendência da Polícia Federal. Motivos da prisão: a convocação pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair, para uma vigília em frente à casa dele às 17 horas de hoje e uma suposta violação da tornozeleira eletrônica pelo próprio Jair Bolsonaro à 00:08. Então, com base nesses fatos, o Alexandre de Moraes entendeu que havia o risco de fuga para se furtar a aplicação da lei penal. E na sua decisão ele menciona, por exemplo, que a Embaixada dos Estados Unidos fica a 13 quilômetros, portanto a 15 minutos do local da residência do Jair Bolsonaro, e portanto esses eventos em conjunto indicariam ali uma tentativa de fuga antes do trânsito em julgado da sua ação penal. Havendo o trânsito em julgado, todo mundo sabe, será determinada a imediata prisão para início do cumprimento em regime fechado. Vamos lá. Primeira coisa, a vigília seria em ambiente externo ao condomínio onde o Jair Bolsonaro está. Peraí, a Polícia Federal está fazendo uma vigília na casa dele. Então o Alexandre de Moraes está presumindo que a Polícia Federal é incompetente. Eu não discordo dele nesse sentido, não só acredito nisso, como acho que também hoje, moralmente, ela está totalmente deslegitimada, né, por seguir essas ordens desse senhor. Mas ele está presumindo, então, que a guarda que eles estão fazendo até agora é ineficiente. Então, já temos aí um problema nesse raciocínio do Alexandre de Moraes, até porque a vigília não seria no ambiente interno do condomínio, na casa do Jair Bolsonaro, seria um ambiente externo. Então, desculpa, se dali ele conseguiria passar pela multidão, etc., é um raciocínio muito deslocado, um exercício de futurologia, não tem lastro na realidade, não tem lógica, mas disso as decisões do Alexandre estão cheias e já não é de hoje. Além disso, temos uma outra questão que, sinceramente, não me convence a ideia de que houve violação da tornozeleira eletrônica. São aparelhos muito ruins, afinal de contas são coisas do Estado, são aparelhos muito ruins que dão pane o tempo inteiro, incomoda muito. Então, muitas vezes a pessoa que está com tornozeleira, né, ela mexe, ela futuca ali a tornozeleira porque está incomodando, às vezes queima, é uma bosta esse aparelho, e pode dar, sim, sinal de pane, pode dar sinal de tentativa de rompimento ou algo do tipo, pode sinalizar lá na Polícia Federal, e vindo da Polícia Federal também não é uma informação confiável. Fato é que esses foram os elementos que, em conjunto, levaram Alexandre de Moraes a decretar a prisão preventiva do Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, preservou ali a dignidade do presidente na sua decisão, impedindo qualquer exposição midiática, uso de algemas e também que fosse colocado em instalações dignas de um ex-mandatário, né? Semelhante ao que aconteceu com o ex-presidente, né, atual presidente Lula, presidente de vocês, meu não, muito semelhante ao que foi decidido na época pelo Sérgio Moro. Pois bem, dito isso, motivos que levaram o Jair Bolsonaro à prisão. Falta de uma militância organizada é um deles. Por que eu digo isso? Não é o Flávio Bolsonaro que tem que vir a público convocar manifestantes, pessoas para fazer uma vigília. Isso deveria ser um movimento natural de uma militância organizada que sabe o que fazer nessas horas. Essa militância estava começando a se estruturar e ali, rodeado de milicos, né, verticalizaram uma ideia de que o Jair Bolsonaro deveria estar a par de militâncias. Então nós tínhamos vários movimentos que foram simplesmente diluídos. Esses movimentos não existem mais. Estavam se consolidando e ali houve, não sei se vocês se recordam, eu já falei disso uma vez, vou repetir, numa manifestação ali que havia um período pandêmico, e ali numa manifestação, os movimentos, que tinham CNPJ, eram movimentos organizados e tudo mais, disseram, olha, nós não vamos para as ruas por causa da pandemia e tal. O próprio Jair pediu para não irem, mas depois um movimento interno
né? Veio aquele movimento, o Alan dos Santos falando desculpa Jair, mas eu vou, né? Foi uma coisa interna, foi uma coisa plantada por milicos para separar o Jair Bolsonaro da militância. Tanto que nessa manifestação ele apareceu para as pessoas. E as militâncias organizadas, os movimentos organizados, como com cara de pastel, cara de palhaço, entenderam muito bem o recado, mas isso foi uma articulação daquelas péssimas pessoas que infelizmente estavam no entorno do Jair Bolsonaro o aconselhando para que eventos como que aconteceram hoje, a prisão dele, viessem a ocorrer. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque uma militância organizada, vocês não viram o Lula pedindo, olha, convulsionem o país. Não, todo mundo já sabia o que fazer quando ele foi levado para o aeroporto, já tinha militância lá. Todo mundo sabia o que fazer quando ele estava na iminência de ser preso por conta da decisão né, do próprio Sérgio Moro. Então todo mundo foi lá, já sabiam o que fazer porque era uma militância organizada. Então, lamentavelmente, por falta dessa militância organizada, o pobre coitado do Flávio tem que vir a público, olha, vocês deveriam saber o que fazer, mas como vocês não sabem, façam uma vigília aqui em frente à casa do meu pai pela saúde dele e tudo mais. Esse movimento deveria ser orgânico, né, espontâneo, de uma militância organizada, consciente do seu papel na vida política. Enfim, esse acho que é um dos principais motivos, afinal de contas, isso foi utilizado pelo Alexandre de Moraes na sua decisão, né, o fato da vigília. Ele disse ali que era muito semelhante a uma operação militar chamada Rafilaf, que é uma operação de extração e etc., com o uso de multidão. Mas, enfim, por isso que ele foi preso hoje. Lamentável esse nosso cenário. E, mais uma vez, né, bater na tecla de que a gente precisa se organizar, precisa se estruturar, precisa se encontrar, precisa entender nossa função, precisa porque senão vai acontecer aquilo que o Olavo de Carvalho falou, né? Vocês teriam um presidente, começar na política é como se fosse começar a casa pelo telhado. É isso mesmo, né? Então, enfim, solidariedade ao presidente, à sua família, que deve estar passando, já está passando bons bocados há muito tempo, né? Tá certo? Não cabe aqui ficar apontando o que poderia ou não. O fato é que nós temos o nosso presidente preso e a questão é como reagiremos a isso. Bom, fiquem com Deus, até a próxima e vamos que vamos.